Graça e paz, irmãos, boa noite. Tudo bem? Louvado seja o nosso Deus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para poder ouvir a palavra do nosso Deus, para poder entender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje nós vamos dar sequência, como já temos feito na nossa série de mensagens no livro de Atos. Nós vamos seguir expondo a série A Igreja na Direção do Espírito. E hoje nós vamos ver o capítulo 22, dos versos 1 a 30. Só que antes de nós entrarmos no capítulo 22 do livro de Atos, irmãos, eu queria lembrar o que aconteceu até aqui. Paulo, no capítulo 21, ele chegou a Jerusalém, ele foi recebido pelos irmãos, por Tiago, na cidade de Jerusalém, e aí depois ele entrou no templo. A gente viu antes que ele participou de um ritual de purificação, e alguns judeus da Ásia acusaram Paulo logo em seguida de levar um gentio para dentro do templo, e a cidade se transformou num tumulto completo. As coisas saíram do controle, a multidão arrastou Paulo para fora do templo, e começaram a espancar Paulo. A situação só foi interrompida quando o comandante romano, Cláudio Lísias, chegou com os soldados e prendeu Paulo e levou Paulo para longe da multidão. Enquanto Paulo era levado para a fortaleza para ser interrogado, Paulo pediu permissão para poder falar. Aqui eu imagino um grande palácio, e nesse grande palácio, uma escadaria toda de pedra. E aí, por exemplo, enquanto Paulo ia subindo, Paulo estava num lugar mais alto. Lucas pregou sobre isso domingo passado. E aí Paulo pega e pede a palavra para poder falar a eles, para poder se expressar a eles, para poder abrir o seu coração e para poder falar aquilo que ele tinha em sua mente. Enquanto Paulo se dispõe a falar, ele ergue as suas mãos e pede para falar. E aí nós paramos exatamente nesse ponto. E é exatamente aqui que Atos 22 acontece. Diante dessa mesma multidão que espancou Paulo e tentou prender ele, e tentou matá-lo, Paulo não faz aqui, a gente vai olhar, Paulo não vai fazer aqui uma defesa política, Paulo não vai tentar despertar a compaixão deles, Paulo não vai tentar manipular eles diante do que estava acontecendo. Paulo vai contar a história. E nós vamos ver junto aqui, nesse domingo à noite, a história do que Cristo fez em sua vida. O capítulo 22 vai mostrar aqui o Evangelho, irmãos. Ele muda completamente a história das pessoas que ele se achega. Ele redime o nosso passado. Ele direciona o nosso propósito de vida. E o Evangelho sustenta a nossa fidelidade em meio à oposição enquanto vivemos a nossa vida como cristãos. E o tema do nosso sermão de hoje é: o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos envia e o Evangelho nos sustenta. E eu queria ler com vocês o capítulo 22 do livro de Atos. Eu vou ler até o versículo 21 e depois eu vou pedir para que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos acompanhar junto aqui a exposição do texto. A palavra de Deus nos diz assim. Eu vou ler só um pouquinho antes, o versículo 40 do capítulo 21, para a gente entender um pouco do contexto. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho,
até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. E fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém, como prisioneiros, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz do céu, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da sua luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel, seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a sua visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. E então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Então respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu os enviarei para longe aos gentios. Amém? Até aqui por enquanto. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento. Que o Senhor, Pai, me use para falar sobre as tuas verdades. Pai, que nós saiamos daqui hoje com nossa esperança renovada sobre o Evangelho. Que nós saiamos daqui nessa manhã com a nossa percepção da nossa missão muito clara. E que nós saiamos daqui também, Pai, cientes de que o Senhor nos sustenta no meio da nossa caminhada, enquanto servimos ao Senhor com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos nesse domingo, nessa noite, é que o Evangelho transforma o nosso passado. Quando nós somos abraçados pelo Evangelho, nós não ficamos mais como estamos e nós não conseguimos olhar mais para trás e enxergar o nosso passado da mesma forma. Paulo, aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 22, ele vai iniciar a sua defesa de uma maneira muito surpreendente. Talvez muitos de nós, diante da situação, defenderíamos a nossa honra, talvez diríamos o que nós fizemos ou o que nós fazemos, ou os nossos valores, para tentar se safar de uma situação tão complicada como essa. Paulo, ele poderia
falar da injustiça que ele estava sofrendo, como muitas das vezes nós fazemos quando nós somos oprimidos. Falar das falsas acusações, da violência da multidão, mas ele escolhe outro caminho. Ele conta a história da graça de Deus em sua vida, e ele começa a falar daquilo que impactou a vida dele, de como o evangelho foi central para que ele estivesse aonde ele estava naquele momento e fizesse tudo completamente diferente daquilo que eles esperavam. Isso nos ensina algo muito importante, irmãos. Quando o evangelho transforma alguém, assim como ele transformou Paulo, essa pessoa deixa de viver defendendo a sua própria reputação e passa a exaltar a obra de Cristo. Paulo não esconde quem ele foi, nós vamos ver aqui, mas Paulo destaca o que Cristo fez em sua vida e por que ele vivia da forma que ele vivia. E ao olhar para esse texto, irmãos, nós percebemos que o evangelho transforma a nossa vida, ele transforma o nosso passado, e quando ele faz isso em nós, ele nos mostra duas realidades. A primeira é quem éramos antes de Cristo, e a segunda é como fomos encontrados por Cristo. E a primeira, nós vemos dos versos 1 a 5, quem éramos antes de Cristo. Paulo começa no versículo 1, mostrando que era um judeu exemplar. Ele diz que ele foi criado em Jerusalém. Ele vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre muito respeitado entre os judeus. Ele recebeu uma formação religiosa muito rigorosa. Ele foi instruído na lei e ele foi instruído na tradição de seus pais. Paulo foi ensinado para ser um rabino. Paulo não foi ensinado apenas para ser um conhecedor da lei. Paulo foi ensinado para ser um rabino. Era profundamente zeloso por Deus. E Paulo estava convencido de que perseguir os cristãos era um serviço prestado ao Senhor. A forma como Paulo foi ensinado, a forma como Paulo olhava para a lei, o zelo dele era tão grande que para Paulo, aquilo que ele fez com Estevão fazia parte da vontade de Deus. Ele prendia homens, Paulo prendia mulheres e possuía autorização das principais autoridades judaicas para levar essas pessoas presas a Jerusalém, para que elas fossem açoitadas, para que elas fossem espancadas e muitas delas levadas à morte. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Os versos de 1 a 5, eles apresentam um homem para nós muito religioso, um homem instruído e sinceramente comprometido com a sua fé, a fé que havia sido ensinada. O problema de Paulo não era a falta de religião, o problema de Paulo era a falta de Cristo, aquele que transformaria a vida dele por completo. Ele entendia parte da mensagem, mas Paulo aplicava a mensagem daquilo que ele havia ensinado de uma forma completamente deturpada. Então a primeira parte mostra para nós quem Paulo era. E a segunda parte, dos versos 6 a 16, vão nos mostrar como fomos encontrados por Cristo. Eu queria ler de novo com vocês, a partir do verso 6. Por volta da meia-noite, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. E pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. E então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade,
ver o justo e ouvir as palavras de sua boca, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados e invoque o nome dele. Nessa segunda parte aqui, nós vemos como fomos encontrados por Cristo. Aqui é o exemplo de Paulo, mas também é o exemplo de nossa vida. No caminho de Damasco, tudo muda para Paulo. Paulo, antes, um seguidor da lei, um judeu zeloso, um perseguidor dos cristãos, é encontrado por Cristo. E Cristo o coloca rendido no chão. Paulo não consegue nem se colocar diante de Deus, podendo olhar para ele diante da majestade daquilo que foi revelado através de Jesus. Paulo simplesmente se joga ao chão. Aqui nós vemos a diferença de nome de Paulo, Saulo, é apenas uma tradução de língua, do grego para o aramaico, provavelmente. Então, Paulo não mudou de nome, como alguns dizem, é apenas significados diferentes, como João e John, entendeu? Como Pedro e outros nomes que em línguas diferentes têm traduções diferentes. Então, o que nós vemos aqui é que, enquanto Paulo seguia para Damasco, perseguiu os cristãos de lá, com cartas para que levasse esses irmãos para lá, uma grande luz cercou ele, ele ouviu a voz do próprio Deus, Cristo se revelou a ele, Cristo mostrou a sua identidade a ele, confrontou o pecado de Paulo, falou, olha, você que é o perseguidor, você está me perseguindo, você persegue o meu povo, você me persegue, Paulo. O perseguidor aqui, ele se tornou um cara completamente quebrantado diante de Deus. Todas as barreiras que Paulo tinha foram quebradas nesse exato momento. E Cristo encontrou o coração de Paulo, e Paulo não pôde resistir àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Deus revelou a sua identidade, Deus confrontou o seu pecado, Deus o levou ao quebrantamento. O perseguidor tornou-se um cara dependente. Ele não ia conseguir chegar nem em Damasco sem que alguém o levasse lá, porque ele não conseguia mais enxergar. Paulo estava rendido àquilo que Cristo havia feito a ele. Aquele que caminhava cheio de confiança, com sangue nos olhos, para prender os cristãos, agora precisava ser conduzido pelas mãos. E por meio de Ananias, Deus restaurou a visão de Paulo, confirmou o seu chamado, disse, olha Paulo, Deus o separou na eternidade, Deus te viu e Deus desejou que você o conhecesse. Deus designou Paulo, a partir desse encontro, não para viver a vida mais do jeito que ele vivia, mas para ser uma testemunha de Cristo. Observe o movimento do texto, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Cristo tomou a iniciativa de um pecador perdido, religioso, completamente confuso da sua percepção daquilo que Deus havia revelado em sua palavra. Cristo revelou a Paulo a sua identidade. Cristo quebrou o orgulho de Paulo. Cristo restaurou a visão de Paulo. Cristo chamou Paulo para ser uma testemunha. Esse foi o movimento do texto. Cristo pegou a vida de Paulo, virou a vida de Paulo do avesso e deu um propósito para a vida de Paulo. Paulo não encontrou Jesus, meus irmãos. Paulo não encontrou Jesus. Jesus encontrou Paulo. A transformação não começou com a busca de Paulo, mas com a iniciativa da graça que nós cantamos, que nós lemos aqui. A graça de Deus destruiu todas as barreiras do coração de Paulo, colocou Paulo rendido diante da maravilhosa graça do nosso Deus. O Evangelho, irmãos, ele não tem poder apenas para perdoar pecado. Ele tem poder para transformar o nosso passado, para mudar o sentido da nossa vida. Ele transforma a nossa identidade, assim como ele transformou a identidade de Paulo. Ele redefine o propósito da nossa vida. E Paulo deixa de ser um perseguidor e se torna uma testemunha. Irmãos, nenhuma história é tão marcada pelo pecado que a graça de Cristo não possa transformá-la. Quando nós olhamos para o relato
da vida de Paulo, esse testemunho que ele estava dando aqui para os judeus, ele estava dizendo, olha, eu era o perseguidor zeloso daquilo que vocês acreditam. E eu fui completamente destruído por aquilo que Cristo fez na minha vida. O Evangelho não apenas melhora as pessoas, não traz discernimento apenas às pessoas, mas ele cria uma nova vida a partir daquilo que Cristo faz em nós. Paulo, ele inicia sua defesa não tentando provar sua inocência aqui para os judeus, mas ele começa contando a história da graça, daquilo que Deus havia feito em sua vida. Ele não esconde que ele foi. Paulo não precisa esconder de ninguém que ele foi um judeu que perseguiu os cristãos. Paulo não precisa esconder que ele foi um cara que participou do assassinato de Estevão. Paulo não precisa esconder, nós vamos ver aqui, ele fala aqui no versículo 20, que ele ajudou a guardar as roupas daqueles que mataram Estevão. Paulo não precisa esconder isso de ninguém, mas Paulo traz para nós que o que deve ser exaltado, daquele ponto até agora que nós vimos agora, é Cristo. E aquilo que Cristo fez na sua vida. Ele está mostrando para os judeus que ele não estava fazendo aquilo porque ele queria fazer. Ele não estava fazendo aquilo porque ele preferia fazer aquilo. Ele estava fazendo aquilo porque ele não conseguiu resistir ao poder daquilo que Cristo fez em sua vida. Paulo, ele era judeu, formado aos pés de Gamaliel. Ele era profundamente religioso na lei. Paulo era religioso nas suas tradições. E era um perseguidor da igreja. Aos olhos dos homens ali, ele tinha um currículo admirável. Paulo tinha direito de falar a eles, porque aquilo que Paulo havia vivido no seu passado era verificado como um homem honesto e justo diante deles. Paulo conhecia as Escrituras. Paulo defendia a sua religião. Paulo acreditava que estava seguindo a Deus e servindo a Deus com aquilo que ele fazia. Mas a sua religiosidade, é o que ele está mostrando aqui, não impediu a sua rebelião contra o próprio Deus. Ele só conseguiu enxergar e entender que o que ele estava fazendo era errado quando o Evangelho entrou dentro do seu coração, quando Cristo destruiu as suas barreiras, quando Cristo colocou ele rendido diante da verdade de Jesus. E aí Paulo não teve como mais dizer que ele estava vivendo da forma certa. Paulo disse, não, eu me rendi a esse Evangelho. Eu não tenho como mais viver a minha vida diante daquilo que eu tenho visto. E esse é um dos grandes paradoxos desse texto. O zelo religioso levou Paulo e levou todos aqueles judeus que estavam ouvindo Paulo a perseguir a Cristo e os cristãos. O problema deles não era a falta de conhecimento, o problema de Paulo não era a falta de conhecimento, mas era um coração distante da revelação genuína da verdade, da palavra de Deus, revelada a eles desde Gênesis. Quando foi revelado que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e que ele seria ferido por ela, mas que ele salvaria toda a humanidade. Jesus Cristo é revelado desde Gênesis. E eles não conseguiram enxergar o Jesus revelado nas Escrituras que eles tinham ali. Irmãos, essa é uma advertência para nós. E é uma advertência muito séria a nós como cristãos. Assim como Paulo estava revelando essa verdade a eles. É possível estar dentro da igreja. É possível conhecer a Bíblia. É possível entender as tradições. E ainda assim viver distante do Evangelho e de Cristo. Conhecer a palavra não é o mesmo que conhecer o Senhor da palavra. Não é o mesmo que ser revelado em seu coração aquilo que a palavra de Deus deseja a nós. O conhecimento por si só não transforma ninguém, meus irmãos. E era isso que Paulo estava dizendo a eles, olha, eu sou tão conhecedor da palavra quanto vocês, mas só fez sentido na minha vida quando Cristo se revelou a mim como um Deus santo e verdadeiro, e quando Ele quebrou as barreiras do meu coração, quando Ele me colocou de joelhos diante dEle e disse, olha, o que você sabe não é nada, o que você precisa é o que eu tenho para te dar. Agora você se levanta, se batiza, se rende a mim, porque você tem algo a fazer. É assim
que nós somos impactados pelo Evangelho. É assim que a verdade da Bíblia revelada impacta as nossas vidas. O Evangelho, ele entra exatamente nesse ponto, irmãos. Paulo não encontrou Jesus. Jesus encontrou Paulo. Cristo tomou a iniciativa. Cristo revelou a sua identidade. Cristo quebrou o orgulho de Paulo. Cristo restaurou a sua visão. E Cristo o chamou para ser uma testemunha daquilo que ele desejava e daquilo que ele tinha acabado de ser experimentado. O perseguidor tornou-se testemunha do Evangelho. O inimigo da igreja se tornou um servo de Cristo, preso, escravo da vontade de Jesus. O Evangelho não apenas mudou a vida de Paulo e nem o que Paulo fazia. O Evangelho mudou quem Paulo era. Paulo não era mais o mesmo homem. E essa verdade, irmãos, ela continua sendo real para nós hoje. Cristo ainda encontra pecadores por onde ele passa. Ele quebra o orgulho desses pecadores. Ele abre os olhos espirituais de todos eles. E ele chama essas pessoas para viverem dentro da sua vontade, na forma que ele deseja. Por isso, nenhum passado, nem o de Paulo, é tão forte e tão pesado para que a graça de Cristo não alcance. Para que o perdão e o sangue de Cristo não possa lavar. Cristo é suficiente. E quando o Evangelho entra em nossas vidas, o que ele faz é nos lavar de toda a iniquidade e nos dar um novo propósito. Nenhuma culpa, nenhum pecado, nenhuma religiosidade, nenhum currículo moral ou intelectual pode substituir a necessidade do Evangelho em nossas vidas. O problema de Paulo não era apenas o seu comportamento, era a sua condição diante de Deus. O nosso maior problema também não é apenas o que nós fazemos. O grande problema da nossa vida é o que nós somos sem Cristo. E às vezes nós nos esquecemos do que nós somos sem Cristo. E esse era o problema de Paulo. Nós estamos sendo chamados hoje, irmãos, a nos lembrar o quanto custa viver longe da vontade de Deus. O quanto custa viver escravo dos nossos prazeres e das nossas vontades. Quando Cristo nos alcança, Ele nos dá algo que a religiosidade jamais pode oferecer. Uma nova identidade, um novo propósito. Tudo que somos e temos passa a ser colocado a serviço do Evangelho. Nós não vivemos mais para nós. Os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas vontades, elas são boas, mas elas se submetem à vontade de Jesus. Elas se submetem à vontade do nosso Deus. E aí, como nós guiamos a nossa família, como nós guiamos os nossos filhos, como nós somos como pessoas dentro do nosso trabalho, como nós nos portamos na escola, na universidade, aqui dentro da igreja, é completamente impactado. Porque a nossa vontade se submete à vontade de Cristo. E Cristo deseja que nós vivamos para Ele. Que as nossas prioridades sejam completamente transformadas. E que nós sejamos apontados à beleza, à graça da vida que se dobra diante de Cristo. Por isso, irmãos, o Evangelho não apenas melhora pessoas. Às vezes a gente acha que o Evangelho nos torna mais descolados, mas não. Ele nos torna pessoas melhores, sim. Mas o Evangelho cria em nós uma nova vida em Cristo. O Evangelho nos dá um novo sentido para tudo que fazemos, para tudo que movemos, para tudo que existimos. O Evangelho dá uma nova cara e transforma o nosso interior. O Evangelho nos dá uma vida transformada pela graça, que sempre encontra um propósito maior do que viver para nós mesmos. E é isso que Paulo tinha acabado de encontrar. Paulo, ele se rendeu quando ele foi encontrado pelo Evangelho. Paulo não pôde mais ser perseguidor dos cristãos. A palavra vai dizer que era para ele se levantar, para ele ser batizado, para que os pecados dele fossem lavados e os seus pecados fossem perdoados, para que ele invocasse o nome de Deus, porque ele ia, a partir daquele momento, ser uma testemunha de Cristo. E quando o Evangelho entra dentro das nossas vidas, quando o Evangelho impacta pessoas que não creem em Deus,
ele nos direciona a sermos testemunhas de Cristo. Por onde vamos, com quem conversamos, aonde vivemos, como servimos como crente, todas as nossas prioridades são transformadas. E foi isso que Paulo mostrou para eles. Olha, eu não consegui mais viver desse jeito, porque o que Cristo fez dentro de mim foi muito maior do que qualquer outra coisa. Então eu não consegui mais viver dessa forma. E aí nós aprendemos uma segunda lição, que o Evangelho nos envia para uma missão. Depois de relatar como Paulo foi encontrado no caminho de Damasco, espera aí que eu acho que eu me baguncei aqui, irmãos. Me perdi aqui. Aí nós aprendemos uma segunda lição. Que o Evangelho, primeiro, ele nos encontra, ele nos transforma, ele nos dá um novo sentido. E aí depois dele nos dar um novo sentido, o Evangelho nos aponta para um lugar. E aí o Evangelho nos aponta para uma missão. Nós não vivemos mais para nós. Nós não podemos mais fazer o que nós fazemos da nossa vida. Nós não podemos acordar de manhã e achar que a nossa vida ela vai ser levada de qualquer forma e que nós vamos poder viver mais como nós vivíamos. Depois de relatar como ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, a partir do verso 17, Paulo ele começa a narrar o momento em que o Senhor o chamou para uma missão específica. E aí o texto vai nos dizer assim, do verso 17 até o verso 24. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão que ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então, Paulo passa a narrar o momento em que o tumulto se torna descontrolado novamente. No capítulo 21, no final do capítulo 21, o tumulto tomou uma proporção gigantesca. E aí depois os soldados conseguiram controlar a situação. E aí enquanto Paulo estava subindo as escadarias, ele pede para falar. E aí ele fala em aramaico, para poder trazer para perto dos judeus, que ele entendia e conhecia, ele era conhecedor de tudo. Ele queria mostrar para os judeus que ele era deles, pessoa como eles. E aí então, ele vai começar a relatar nesse momento aqui, que após a sua conversão, depois dele voltar a Jerusalém, ele orava no templo. E aí, enquanto ele orava no templo, ele entrou em êxtase, ele teve uma visão. E aí, nessa visão, o conteúdo dessa visão é um problema para os judeus. O que aconteceu aqui é um problema para os judeus. Jesus vai dizer para ele, sai depressa, sai imediatamente de Jerusalém, pois eles não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Os judeus não vão conseguir enxergar aquilo que você enxergou. Os olhos deles não estão abertos para aquilo que eu tenho para fazer através dos povos, através da sua vida. E esse é um detalhe importante. Paulo, ele estava no templo, centro religioso judaico,
Não é como nós aqui, nós temos muito respeito pelo lugar onde nós adoramos a Deus, mas o templo judaico, ele era um lugar sagrado para o povo. E então, quando ele conta isso, ele revela a esse povo que o Cristo que eles mataram havia dado uma revelação a eles dentro do templo. E aí, essa revelação havia sido iniciada pelo próprio Deus. E aí ele vai mostrar assim, ele vai falar assim, olha, vocês estão achando que eu estou fazendo isso porque eu quero? Não. Essa decisão não é minha. Não fui eu que decidi ir a eles. Não fui eu que decidi fazer isso. Essa foi uma iniciativa do próprio Cristo. Cristo se revelou a mim. E aí Paulo vai responder ao Senhor aqui na revelação, dizendo que, poxa vida, Deus, eles conhecem o meu testemunho. Eles sabem que eu estava lá quando Estevão morreu. Eu ajudei a recolher as roupas de quem matou Estevão. Eles sabem o meu testemunho, eles sabem que eu era zeloso da lei, que eu era participante dessas prisões, que eu estava presente no apedrejamento de Estevão. Na sua perspectiva, na perspectiva de Paulo, esse passado serviria como um testemunho para ele convencer os judeus, para ele tentar clarear a ideia dos judeus de quem Jesus era. Mas Jesus responde de forma direta: Paulo, vai, porque eu vou enviar você para longe. Você não vai pregar a palavra aos judeus. Você não vai se esforçar para pregar o evangelho a eles. Você vai pregar aos gentios. Você vai para longe. O teu ministério é para os gentios. Paulo entende que a sua missão não seria determinada por suas preferências quando ele está aqui revelando isso. Paulo, ele entende que ele se submeteu à vontade de Deus, e aí ele fala isso aos judeus e diz: olha, eu não tive o que fazer. O que Cristo fez em mim, o que Cristo desejou fazer em mim, eu só me rendi à sua vontade e eu só fiz aquilo que Cristo desejava. Então, quando nós olhamos do verso 17 para o verso 24, nós vemos que o mesmo Cristo que encontrou Paulo no caminho de Damasco, que quebrou as suas barreiras, que jogou ele no chão, agora o envia para anunciar o evangelho para pessoas diferentes que ele queria enviar. Enquanto Paulo relatava essa visão, a multidão que ouvia atentamente a ele até esse momento. A partir do momento que Paulo menciona a palavra gentio, acabou. Paulo não conseguiu falar mais. Eles perderam completamente o controle. Eles começaram a se explodir em fúria. Eles começaram a gritar. Eles começaram a dizer que Paulo não merecia viver. Eles começaram a dizer que Paulo precisava ser retirado da terra. Paulo não está apenas defendendo a sua vida. Paulo está carregando aqui as marcas da missão de Cristo. Quando nós vemos essa posição dos judeus e essas palavras aqui que os judeus disseram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. A mesma ira e as mesmas palavras e o mesmo sentimento foi emplacado a Jesus. O mesmo ódio que os judeus tiveram de Jesus, eles estavam tendo de Paulo. E aí, Paulo começa a sentir as marcas do peso de estar dentro da vontade de Jesus, de viver a missão que Jesus havia o chamado para viver. E Paulo aqui estava sendo usado por Deus, porque o evangelho, irmãos, confronta corações endurecidos. Quando o evangelho é anunciado, ele vai causar duas coisas. No coração daquele que Deus tem compromisso, ele vai causar renúncia. Ele vai colocar as pessoas de joelho. Mas no coração daquele que está endurecido ao evangelho, o evangelho vai causar descrença. O evangelho vai causar muito mais dureza de coração. E o evangelho vai irritar muito mais o coração dessas pessoas. Sem compreender aqui a causa dessa revolta, o comandante romano ordena que Paulo seja levado para a fortaleza, e o texto vai dizer que para ser levado, para ser interrogado sobre açoites, Paulo ia ser açoitado para depois ser interrogado. A narrativa termina aqui mostrando que a fidelidade ao chamado de Cristo conduz Paulo imediatamente à oposição e ao sofrimento. Quando nós estamos submetidos à vontade de Cristo, nós sempre
caminharemos diretamente à oposição e ao sofrimento. O Cristo que salva, irmãos, ele também nos envia. E quem é enviado por Cristo deve esperar fidelidade custosa. Deve esperar que as coisas não serão fáceis. A história de Paulo nos lembra que o Evangelho não termina na nossa convicção. Que quando nós somos encontrados por Cristo, a nossa caminhada cristã não para por ali. A nossa vida de fé, de crescimento, de amadurecimento, ela vai muito mais longe. O Cristo que salva também nos envia. Quando Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele não apenas perdoou os pecados de Paulo, mas ele deu uma missão a Paulo. Agora você vai ser uma testemunha. A graça que alcançou Paulo também o comissionou, também deu sentido à vida de Paulo. Paulo tinha os seus próprios planos. Paulo queria ficar em Jerusalém, meus irmãos. Ele queria ficar entre o seu povo, usando o seu passado para testemunhar daquilo que o Evangelho havia feito em sua vida. Ele amava profundamente os judeus e desejava vê-los salvos. E desejava que eles encontrassem a salvação por meio de Jesus. Em Romanos 9, ele chega a dizer que desejava ser separado de Cristo, para que o seu povo conhecesse a maravilhosa graça por meio de Jesus. Mas Jesus tinha um propósito muito maior na vida de Paulo. O seu chamado não seria determinado por suas preferências ou por suas estratégias. A sua vida, a partir de agora, pertencia a Cristo e estava submetida a Ele. O mesmo acontece conosco, irmãos. O mesmo acontece conosco todos os dias de nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que a salvação é um ponto final da nossa vida cristã. Nós somos salvos por Cristo e agora está tranquilo. E agora nós só vamos para o culto de domingo. E agora nós só participamos dos pequenos grupos. E agora nós participamos das atividades da igreja. Mas não é. Essa não é a realidade da vida cristã. Quando, na verdade, a vida cristã, a salvação que se achega a nós, é o ponto de partida. Cristo nos salva para nos enviar. Cristo não nos salva para nos deixar nessas cadeiras aqui não, irmãos. Cristo nos chama para nos colocar neste mundo. O Evangelho muda quem somos e muda para quem vivemos e o que fazemos em nossa vida. Talvez Deus não esteja nos enviando para outro país, como enviou Paulo aos gentios, mas certamente nos envia a pessoas todos os dias. Ele nos envia a lugares e contextos aonde o seu nome precisa ser anunciado. O Evangelho nos envia para a nossa família, irmãos. O Evangelho e Cristo nos envia para o nosso trabalho. O Evangelho nos envia para as universidades. O Evangelho nos envia para os nossos vizinhos. O Evangelho nos envia para a cidade onde vivemos. A missão ela pode até mudar de endereço. Ela pode acontecer até em lugares completamente diferentes. Mas ela nunca deixa de existir e ela nunca deixa de ter um propósito. Irmãos, a fidelidade ao chamado de Cristo nem sempre será recebida com aplausos. A fidelidade a viver uma vida submetida à vontade de Deus, ela nem sempre vai ser aplaudida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, ele obedeceu e encontrou oposição. O problema da multidão não era Paulo, era o Evangelho. O problema da oposição que nós sofreremos não será nós, mas é a mensagem que carregamos, o Cristo que pertencemos e aquilo que anunciamos a esse mundo. Eles podiam aceitar um Paulo até convertido. Eles até podiam aceitar isso de Paulo, mas não o Evangelho que derruba barreiras e anuncia a graça de Cristo a todas as pessoas. Por isso, nós não devemos medir a nossa fidelidade pelas aprovações das pessoas, irmãos. Nós não podemos viver a nossa vida achando que a aprovação das pessoas deve ser usada como meio para que nós estejamos bem espiritualmente. Não. O verdadeiro discípulo segue os passos do Mestre. A mesma rejeição que alcançou o coração de Paulo, que alcançou Paulo, que alcançou Jesus, também nos alcançará. E a mesma missão que Cristo confiou a Paulo, continua sendo confiado a nós, a Igreja de Jesus. Ainda, irmãos, nós precisamos lembrar
de que há uma verdade que fortalece a nossa esperança. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 22, versículo 14, onde nós lemos aqui, Ananias diz a Paulo exatamente assim: o Deus dos nossos pais o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Antes de Paulo imaginar que seria um apóstolo, que seria encontrado por Cristo, Deus já havia separado a sua vida para esse propósito. Isso significa que nós não sabemos quem Deus escolheu, irmãos, para ser alcançado por sua graça. Nós não temos o poder de saber. Assim como nem Paulo sabia, nós também não sabemos. Quem imaginaria que aquele perseguidor seria transformado e enviado para anunciar o evangelho aos gentios? Existem pessoas na nossa família, existem pessoas no nosso trabalho, e por onde passamos, que Deus deseja chamar para si, que Deus deseja quebrar as barreiras do seu coração. E a nossa responsabilidade, quando o evangelho impacta a nossa vida, é anunciar a sua mensagem para que Cristo alcance o coração dessas pessoas. É por meio do anúncio do evangelho que o coração das pessoas são encontradas. E a nossa missão é falar a todas as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho. O mesmo evangelho que enviou Paulo nos envia a este mundo, e por onde passamos, quem foi alcançado pela graça foi chamado a viver essa missão, irmãos. Não a missão da nossa vida particular, a missão do evangelho de Jesus Cristo. Anunciando o evangelho e confiando que Deus continuará chamando pessoas para si por meio de sua palavra. E diante dessa verdade, nós chegamos à nossa terceira e última lição. Até aqui, nós vimos que o evangelho transforma o nosso passado e nos envia a uma missão. Agora nós veremos que, enquanto nós caminhamos em missão, servindo a Cristo, anunciando o seu evangelho, dentro do propósito daquilo que Cristo chamou a gente para viver, o próprio Senhor nos sustenta em meio às oposições que se achegam à nossa vida. E a terceira lição que nós aprendemos é que o evangelho nos sustenta no meio da oposição. A partir do verso 25, enquanto os soldados amarravam Paulo para poder interrogar ele sobre açoites, ele faz uma pergunta decisiva. Ele vai dizer assim a partir do verso 25. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo já estava preparado para o açoite. Paulo já estava preparado para poder apanhar um tanto bom dos romanos aqui, do comandante do exército do soldado de Roma. E o método que seria usado para poder arrancar a confissão aqui dele era um método de muita tortura. E o castigo estava prestes a começar. Paulo era judeu, mas ele também era cidadão romano por nascimento, ele vai dizer aqui. A cidadania romana, garantida por direitos legais, ela trazia a eles
proteção contra a tortura antes de um julgamento. Então, Paulo não poderia, sendo um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado sem que tivesse sido julgado. E aí, quando Paulo fala que ele é um cidadão romano, o centurião informa imediatamente ao comandante Cláudio Lísias, e aí ele, preocupado, pergunta para Paulo: você realmente é cidadão romano? Eu tive que pagar para me tornar cidadão romano. Provavelmente o nome dele aqui leva parte do imperador da época. O nome dele era Lísias, provavelmente. E por ele ter comprado a cidadania, ele carregava a marca dessa compra. E aí Paulo vai dizer: não, eu sou judeu, eu sou romano por nascimento. E a cidadania romana por nascimento era reconhecida como algo de muito valor. Então Paulo vai responder: sim, sou cidadão romano por nascimento. E aí, o que acontece? Ao descobrir isso, o comandante fica completamente assustado. O coração dele provavelmente começou a bater como o nosso bate quando as coisas estão difíceis. E aí, ele começa a pensar: meu Deus, eu amarrei e eu estava começando a açoitar um cidadão romano. Maltratar um cidadão romano podia trazer para eles sérias consequências. Eles poderiam perder o cargo que eles tinham. Eles podiam responder pelos atos que eles estavam cometendo ali naquele momento. O interrogatório é parado imediatamente. Eles não seguem com o interrogatório. E aqui, o interrogatório romano é completamente diferente dos judeus. Os judeus ainda tinham uma lei entre eles que o açoite ia até o número 14. E aí depois eles não açoitavam mais, porque se morresse na mão deles, eles eram responsáveis pela morte daquele que morreu. E aí eles também se tornariam impuros diante da morte daqueles que fossem açoitados. Aqui o açoite romano não. Pensa comigo, um chicote de couro com pontas de metais. Provavelmente Paulo ou estava amarrado com as suas mãos numa corrente, ou Paulo estava agarrado a um tronco de madeira, e Paulo seria chicoteado nas costas e nas pernas. Era isso que os militares romanos fariam com Paulo. Eles param imediatamente, soltam Paulo, e aí no dia seguinte, eles resolvem querer entender o que estava acontecendo. Aqui Cláudio Lísias vai dizer, o texto vai dizer assim que ele pretende entender qual que era a verdadeira causa dessas acusações dos judeus, porque eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E aí o comandante leva Paulo diante do Sinédrio, e aí então nós vemos que a cidadania romana interrompe esse processo de tortura e conduz Paulo a uma nova etapa de sua defesa. Paulo ia poder se defender diante do Sinédrio. E aí o comandante também ia poder ouvir dos judeus o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Mais do que um detalhe jurídico aqui, esse episódio revela a providência de Deus sustentando o seu servo na missão. A cidadania romana ela foi usada aqui como um instrumento, irmãos, da providência de Deus. Deus, em seus propósitos, em seus decretos eternos, sabia que Paulo usaria a sua cidadania romana nesse momento. E Deus dá o privilégio de Paulo usar. Paulo usa ela de forma legítima. E Deus continua conduzindo a história, porque Paulo não é açoitado aqui. Deus impede a prisão de Paulo, impede o açoite, porque ele ainda precisa cumprir a missão que Cristo confiou a Paulo. Mesmo Deus que encontrou e enviou Paulo, agora o preserva para cumprir o seu propósito. O Senhor sustenta os seus servos, irmãos, no meio de sua jornada. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, isso precisa ficar muito claro a nós. Nós precisamos ficar muito seguros de que o nosso Deus caminha do nosso lado, assim como ele caminhou do lado de Paulo. Nosso Deus caminha do nosso lado e nos sustenta por meio da sua providência, dos recursos legítimos e da sua soberania, guiando toda a história. Paulo não se calou diante da oposição. Ele usou um direito que possuía para preservar a sua vida e continuar cumprindo a missão que Cristo havia confiado a ele. Isso nos mostra que Deus pode usar até mesmo recursos legais, irmãos, para sustentar aqueles que ele envia. Deus sustenta os seus por todos os meios possíveis
em compromisso à mensagem que precisa ser anunciada. Nós também não devemos nos calar, irmãos, diante da oposição. Nós vivemos em um tempo em que a mensagem do Evangelho ela é frequentemente pressionada. A mensagem do Evangelho é frequentemente tomada por chacota, é frequentemente usada como meio de discriminação enquanto nós vivemos a nossa vida como cristãos. Nós somos confrontados no trabalho pelos nossos colegas, na escola pelos nossos amigos, na universidade, muitas vezes pelos professores, na nossa roda de amizade e muitas vezes dentro da nossa própria família, pela mensagem que carregamos e pelo Deus que servimos. Assim como Paulo, nós devemos usar de formas legítimas os meios que Deus colocou em nossas mãos para que o avanço do Evangelho continue sendo anunciado. A nós, a liberdade religiosa como brasileiros, a liberdade de expressão são instrumentos valiosos e não devemos abrir mão deles por medo ou por intimidação. Mas esses direitos, irmãos, eles não devem ter um fim em si mesmo. Eles não devem ser para a nossa glória. Eles são meios que Deus nos dá para que este mundo não nos cale e para que a glória de Deus seja anunciada enquanto caminhamos e vivemos como cristãos. Paulo não usou da sua cidadania para fugir da missão. Ele usou para continuar a missão. E esse é o ponto do texto. Quando nós somos pressionados a negar Cristo, assim como Paulo foi, esconder a mensagem da cruz, ou tratar o Evangelho como algo apenas privado para nós apenas, nós precisamos permanecer firmes, irmãos. Nós precisamos seguir firmes diante daquilo que Deus nos revelou. A Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades e a orar por elas. A Bíblia nos chama a orar por elas. Mas a nossa lealdade suprema pertence a Cristo, a não a homens terrenos. Qualquer autoridade, instituição ou cultura que exige que nós abandonemos a verdade do Evangelho a qualquer custo, nós respondemos como os apóstolos responderam. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque nós sabemos que nós servimos a Deus e toda autoridade terrena está sujeita à vontade soberana do nosso Deus. Por isso, não tenha medo de testemunhar sobre esse chamado que você foi chamado a carregar, sobre essa mensagem que você carrega, que por muitas vezes te faz sofrer como Paulo sofreu, que te faz sangrar como Jesus sangrou naquela cruz. Quem nos sustenta não é o governo, irmãos. Quem nos sustenta não é a aprovação das pessoas, nem a segurança desse mundo. Quem nos sustenta é o Senhor dos Senhores, é aquele que nos chamou, que nos enviou para esse mundo e que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E essa era a percepção de Paulo. Esse era o combustível que alimentava o coração de Paulo. Paulo estava seguindo para ser decapitado. Mas ele não tinha medo de morrer, porque ele conhecia o seu Deus e ele sabia o que ele precisava fazer em sua vida. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é o Rei dos Reis. E nós precisamos ter isso em mente, para que nós não sejamos assolados pelas pressões desse mundo, pelas culturas que entram dentro da nossa mente, entram dentro da nossa família, entram dentro dos nossos lares e oprimem a verdade que nós precisamos colocá-las ao mundo, irmãos. Lembre-se sempre, nós não caminhamos sozinhos. O mesmo Cristo que sustenta Paulo diante dos romanos, continua sustentando os seus servos hoje. E quem é sustentado por Cristo pode com toda certeza permanecer firme, usando com sabedoria os recursos que Deus concede a nós, confiando que nenhuma oposição é maior do que a soberania daquele que governa todas as coisas, o nosso Deus. Por isso, permaneçam firmes, sigam confiando em Deus e no seu chamado. Paulo termina esse capítulo aqui preso. Paulo ele termina esse capítulo aqui rejeitado pelos judeus. Aos olhos daquela multidão, Paulo parecia derrotado, irmãos. Paulo parecia completamente destruído. Mas no momento em que o açoite estava prestes para acontecer,
Deus usou até o momento da cidadania de Paulo para poder preservá-lo. E o Senhor continuava no controle da sua história. Talvez muitos de nós aqui estamos fracos diante das oposições que nós temos enfrentado, diante dos embates por causa da verdade que nós carregamos em nosso coração. E aí, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e nós, muitas das vezes, estamos enfrentando a oposição por causa da nossa fé. Talvez nós tenhamos e estejamos sendo ridicularizados por causa da mensagem que nós carregamos, pressionados ou até rejeitados por causa do Cristo que servimos e por causa da missão que nós temos. Lembre-se sempre, irmãos, o mesmo Cristo que sustentou Paulo continua sustentando a sua igreja hoje. Permaneçam firmes em Cristo. Continuem testemunhando do Evangelho. A oposição não é o fim da nossa história. Nunca será o fim da nossa história. Deus continua conduzindo a vida de seus filhos. E nenhuma luta pode impedir os propósitos eternos de Deus. Todas as coisas, não são só algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que saiamos daqui com essa certeza, irmãos. A graça de Cristo é maior do que o nosso passado, maior do que os nossos medos, maior do que qualquer oposição que enfrentaremos enquanto caminhamos servindo a Cristo. Quem pertence a Jesus jamais caminha sozinho. O mesmo Cristo que transformou Paulo e enviou Paulo e sustentou Paulo é o Cristo que continua transformando as pessoas por meio do Evangelho, que envia essas pessoas por meio do Evangelho e sustenta-nos por toda a vida até encontrarmos Cristo na eternidade. Vamos orar.